Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou mandar um forte abraço aqui para Dalva Gomes, tá bom? Todos os dias ela acompanha a mensagem e escreve aqui também um comentário no canal, né? Ela escreveu, por exemplo, aqui: Bom dia, irmão Vanderlei. Eu gosto muito também quando vocês colocam no final até amanhã, que é um compromisso de que amanhã vamos estar estudando junto as Escrituras. Também mandar um forte abraço para o Fábio, né? Ele compartilhou aqui nos comentários qual é a diferença entre crença e fé. Gostei bastante, ele sempre está acrescentando aqui os estudos. Gratidão, Fábio. Eu gostei muito, Fábio, da parte que você falou da sua esposa, que ela ora com fé. Quando ela está orando, eu vou até tomar isso para mim nas minhas orações. Quando eu estiver orando para que Deus abençoe alguém, né, eu possa imaginar a ação que Deus vai fazer. E até mesmo me colocar no lugar de ajudando aquela pessoa, servindo como instrumento na mão de Deus. Então você deixou muito claro aqui que a fé, ela é um princípio de ação, né? A gente e a sua esposa, ela ora imaginando o que o Senhor vai fazer, seja pedindo uma bênção para ela ou para outras pessoas, né? Gratidão pelo seu comentário, amigo. E aqui, por último, tem aqui a Sinai Cabral, né? Ela escreveu aqui: maravilhoso, amei a voz dele, muito linda, né? Falando da mensagem de ontem do Isaías Freitas. Bom, também ela compartilhou aqui, eu gostei bastante, que ela compartilha os vídeos com pessoas que não são membros da igreja, que ela compartilhou com um senhor que é muito fiel na igreja católica, que ele gostou demais do vídeo, tá bom? Ele amou o vídeo aqui, gostou da mensagem. Eu acho que o nome dele é Bruno, que ela colocou aqui, tá bom? Então, um forte abraço pro Bruno e também para você, irmã, que compartilhou o vídeo com o Bruno, tá bom? Gratidão pelo seu comentário aqui no YouTube. Vamos lá aqui para a mensagem de hoje que eu vou compartilhar com vocês. A designação aqui é Mateus, capítulo 17, do versículo 1 ao 13, né? Eu não vou ler todos os versículos aqui, não vai dar tempo, a mensagem é muito grande, muito abrangente. Bom, aqui vai falar sobre a transfiguração de Jesus Cristo, tá bom? O que é a transfiguração? Bom, nós sabemos que esse corpo que nós temos, ele é mortal, ele vai envelhecendo, pega doenças, morre, tá bom? Na ressurreição, a gente vai ressuscitar com um corpo que vai ser perfeito e imortal, né? Não vai sofrer doenças, não vai sofrer dores e vai viver para sempre, imortalidade. Tá bom? E vai haver níveis diferentes de ressurreição. Por exemplo, uma pessoa que for ressuscitar para herdar o reino celestial, o corpo dela vai estar adaptado para aguentar a glória do reino celestial. Se for o reino terrestrial, é uma glória que Deus preparou menor, a pessoa vai estar adaptada para aquela glória. Ou seja, um corpo celestial vai ser diferente do corpo terrestrial. Então, existem níveis de ressurreição, tá bom? E também aqui eu estou falando da ressurreição, mas eu vou falar da transfiguração. O que é a transfiguração? A transfiguração, ela é uma mudança no corpo da pessoa para que ela possa aguentar, suportar a glória de um ser celestial, tá bom? Ou seja, tem que haver uma mudança no corpo. Ou também, no caso de Moisés e Elias, que vai estar nessa escritura aqui, Moisés e Elias, eles vêm também ao monte da transfiguração. E eles sofreram uma mudança no corpo, porque eles estavam vivos até esse momento. Lembrando que o primeiro a ressuscitar vai ser Jesus Cristo. Então não dá para falar que Moisés e Elias ressuscitaram, né, que apareceu lá no monte. Bom, enfim, eu sempre deixo aqui no final da descrição do vídeo o meu WhatsApp, tá bom? É mais fácil. Se você tem uma pergunta, por que você compartilhou isso? Por que você pensa isso, Vanderlei? Aí eu tenho alegria em compartilhar com vocês pelo WhatsApp. Na mensagem escrevendo, às vezes não dá muito tempo, tá bom? Então eu sempre deixo aí no final da descrição do vídeo o meu WhatsApp se você tem alguma pergunta sobre essa mensagem aqui. Bom, enfim. Então a transfiguração é uma mudança no corpo para aguentar a presença de um ser celestial, tá bom? Então essa mudança ela é por um período de tempo. Por mais que seja um período grande às vezes, tá bom? Por exemplo, Enoque foi transladado, Elias foi transladado. Essa transladação significa essa transformação que houve no corpo deles para eles não sofrer a morte por um período de tempo. Mas a morte todo mundo vai morrer.
tá bom? Inclusive no milênio é mencionado isso, né? Num piscar de olho, mas vai morrer. Então todo mundo tem que morrer e ressuscitar, tá bom? Então é isso. Então a transfiguração é isso, é essa mudança no corpo. E também existe níveis de transfiguração também, assim como existe níveis de ressurreição, o corpo transformado de uma maneira diferente, a transfiguração também é uma maneira diferente. Eu vou ler aqui, aí vai ficar um pouquinho mais claro aqui para nós. Mateus capítulo 17, o versículo 1 diz: E 6 dias depois Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seus irmãos, e os conduziu em particular ao alto monte. Aqui é interessante, né, que Cristo ele sempre leva Pedro, Tiago e João. No jardim de Getsemane também ele vai levar Pedro, Tiago e João ali, sempre levando esses três em particular. O que ele foi fazer no Monte da Transfiguração ali? Bom, primeiramente, nós temos essa mensagem aqui da transfiguração de Jesus Cristo nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Cada um traz um detalhe que enriquece um pouco a mais. Por exemplo, no livro de Lucas, menciona que eles vão até esse monte, até a montanha, para orar, né? E enquanto ele está orando ali, Jesus Cristo se transfigura, tá bom? Esse episódio nós devemos imaginar que aconteceu à noite, pelo relato que se conta aqui, aconteceu na noite. Inclusive, Jesus Cristo saía cedo, né, de madrugada para orar, então era bem escuro ali. E aí depois amanheceu, mas acredito que esse relato aqui se passou à noite, tá bom? Então vamos continuar aqui. Então ele leva Pedro, Tiago e João para o Monte da Transfiguração. Versículo 2. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Veja que houve uma mudança no corpo de Jesus Cristo, ou seja, ele mostrou a natureza dele divina. Houve uma transformação no corpo de Cristo ali, que ele mostrou a natureza divina dele para os apóstolos ali, Pedro, Tiago e João. Acredito eu que também Pedro, Tiago e João, conforme eu falei, eles também tiveram que ser transfigurados para aguentar a glória de ver o próprio Senhor Jesus Cristo na glória dele, tá bom? Então eles também tiveram que ter essa transformação no corpo, tá bom? Essa palavra aqui, transfigurou-se, eu achei muito interessante no grego aqui. Significa metaforse, ou seja, da onde vem a palavra metamorfose, né? Um inseto que a gente sabe que faz a metamorfose são uma largata ali que faz um casulo e ela se transforma numa borboleta. Então é uma transformação. Então transfigurou-se significa uma transfiguração que foi feita, foi uma transformação no corpo de Cristo ali, ele revelando a glória dele ali para os apóstolos aqui, tá bom? Agora, só interessante aqui sobre isso, eu falei que também os apóstolos foram transfigurados. E existem escrituras que falam que esse é realmente o nosso propósito, não de ser transfigurado nesse sentido, mas de se tornar igual a Jesus Cristo, tá bom? Eu vou compartilhar duas dessas escrituras aqui com vocês, que falam que nós devemos nos tornar como ele é, tá bom? Ou seja, ter um corpo perfeito e imortal na nossa ressurreição. Aqui diz o seguinte, eu escolhi aqui Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que provais qual boa e agradável, perfeita a vontade de Deus. Olha só que interessante. Aqui ele fala para nós não nos conformarmos com esse mundo, mas nos transformarmos na renovação. Transformarmos aqui é metamorfose, literalmente se transformar, tá bom? Então eu achei bem interessante isso. A outra escritura também é fantástica. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim: Mas todos nós, com o rosto sem véu, isso me lembra muito Moisés, né? Quando ele desce do Monte Sinai, que ele havia falado com o Senhor, ele não percebe, né? Mas está escrito em Êxodo, estou deixando a descrição aqui da mensagem para vocês. Quando vocês olhar no YouTube aqui, que não está a descrição completa, vocês pedem pelo meu WhatsApp que eu mando para vocês a descrição completa dessa mensagem aqui, tá bom? Porque às vezes não dá tempo de eu compartilhar tudo aqui no YouTube. Então, eu escrevo no WhatsApp e envio para vocês,
tá bom? No YouTube eles deixam escrever 5.000 caracteres, 5.000 letrinhas, e às vezes passa, né, dessas letras aqui, então fica incompleta a descrição. Bom, enfim, quando Moisés ele desceu do Monte Sinai, que ele havia conversado com o Senhor, ele não percebeu, mas o rosto dele brilhava. E aí os próprios israelitas ficaram com medo de chegar perto de Moisés, de maneira que ele pôs um véu, né, sobre o seu rosto ali, para tampar um pouco a glória que o próprio Moisés estava. Ou seja, Moisés também foi transfigurado, né, quando ele subiu. Por isso que eu falo que os apóstolos aqui também foram transfigurados. E aí as pessoas ficaram com medo. E esse versículo aqui me fez lembrar de Moisés, porque fala sobre o véu, né? Olha só como remete a isso, né? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto sem véu, né? Dessa vez sem véu, contemplado em espelho a glória do Senhor, somos transfigurados na mesma imagem. Olha que perfeito. É como ele falou que nós vamos ser transfigurados, ou seja, transformados, tá bom? Como espelho a imagem do Senhor. No espelho, uma sombra, você vê assim, mas você não vê detalhes, né? Diz que as leis no Velho Testamento foi uma sombra para o Novo, tá bom? Algumas coisas. Então, uma sombra você consegue ver que é uma pessoa que está ali atrás de você pela sombra dela, né? Mas você não sabe qual é a unha que a pessoa está pintada, né? A fisionomia da pessoa, mas a sombra dá para você saber que é uma pessoa. Mas aqui está falando por espelho. O espelho você vê tudo, né? Então presta atenção nesse versículo, ó. Todos nós, com o rosto sem véu, contemplando como em espelho a glória do Senhor, somos transfigurados na mesma imagem. A mesma imagem do Senhor nós receberemos, né? Ser transfigurado, ou seja, ser transformado como Ele é. De glória em glória, ou seja, também não é tudo de uma vez, né? A gente vai crescendo de glória em glória também. Como pelo Senhor, o Espírito, né? Aqui a tradução permitiria falar assim, como pelo Espírito do Senhor, tá bom? Ou seja, pelo Espírito do Senhor que nós somos renovados e vamos ganhar essa glória. Eu gostei bastante dessas frases aqui. Vamos ler rapidinho aqui os outros versículos, tá bom? O versículo 3 diz assim, ó. Eis que lhe apareceu Moisés e Elias falando com eles. O que Moisés e Elias foi fazer ali, né, com Pedro, Tiago e João? No capítulo 16 de Mateus, Jesus Cristo prometeu a Pedro que lhe daria as chaves do reino do céu. Tudo que ele ligasse na terra seria ligado no céu. Acredito eu que Moisés e Elias foram entregar certas chaves ali, justamente a Pedro, Tiago e João ali, tá bom? Foram dar sobre eles, cumprindo o que Jesus Cristo tinha prometido no capítulo 16, né? Eu ainda vou ensinar isso essa semana aqui, tá bom? De dar as chaves ali do sacerdócio, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Então ele passa essa chave. Elias e Moisés também, eles vêm falar sobre a morte de Jesus Cristo que deveria acontecer em Jerusalém, tá bom? Então eles falam com Jesus Cristo sobre isso, os apóstolos estão ouvindo sobre isso, e quando Jesus Cristo descer do monte com eles, Jesus Cristo vai falar para eles não contar para ninguém até que ele ressuscite, né, dessa transfiguração que aconteceu aqui, tá bom? Então é bem interessante aqui. O mundo cristão, não vou dizer generalizado, mas acredita aqui que quando fala que Moisés e Elias apareceu a Jesus Cristo, era um simbolismo da lei e os profetas. Moisés simbolizando as leis e Elias representando ali os profetas, tá bom? Mas eu acredito aqui realmente que eram chaves do sacerdócio que eles vieram passar aqui para Pedro, como Jesus Cristo havia mencionado. Versículo 4. Pedro, tomando a palavra, disse, Senhor, bom é estarmos aqui. Olha, né, como é bom estar na presença do Senhor. E que Pedro estava gostando demais de estar ali com o Senhor. Imagina como é viver com o Senhor na glória para a eternidade. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Eu achei interessante, né, que eu acredito que eles estavam próximo da festa dos tabernáculos, na qual é uma das festas dos judeus, na qual eles saem de suas casas e moram em tabernáculos, em barracas, né, que eles fazem com folhas, simbolizando quando eles estavam no deserto, né, andando de barraca, coisa assim. Então,
Pedro aqui, ele gostou tanto e ele queria que o Senhor permanecesse com eles ali, então ele oferece ali, quer que nós façamos 3 barracas aqui. No Evangelho de Marcos, fala que Pedro não estava sabendo direito o que ele estava falando aqui, mas eu acredito que a intenção dele era manter ali os personagens junto com ele ali, né? Jesus Cristo, Elias, Moisés, né? Então ele queria mais tempo ali, então ele fala essas coisas aqui, né? Na alegria do coração que ele está aqui. Outra coisa também que eu noto é que ele pediu para fazer 3 tendas, né? Ele falou para Jesus Cristo, Moisés e Elias. Mas e a tenda aqui de Pedro e de Tiago e de João, né? Eles esqueceram de si mesmo, né? E queriam ajudar ali, fazer alguma oferta ao Senhor, sei lá. Eu achei interessante isso. Vamos aqui para o versículo 5. Estando ainda ele a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E eis que uma voz da nuvem disse, este é meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Aqui é uma referência também ao Velho Testamento. Essa nuvem luminosa é a Shekinah no Velho Testamento, que simbolizava a presença de Deus, que foi no Monte Sinai também. Então, a presença do Senhor, essa grande nuvem. Agora, qual foi a reação, né, de Pedro e os demais aqui, quando o Senhor veio nessa nuvem aqui, ou seja, o Pai Celestial veio nessa nuvem e falou com eles, né? Este é meu filho amado em quem me comprazo, ouve-o. Versículo 6 diz assim, e os discípulos ouvindo isso caíram sobre o seu rosto e tiveram grande temor, né? Temor no sentido de respeito também, mas acredito que a própria voz do Senhor ali fez com que... Interessante que eles já estavam, por isso que eu falo sobre níveis de transfiguração, eles já estavam transfigurados, estavam aguentando e achando bom estar ali na presença de Jesus, na presença de Moisés, Elias. Não estou dizendo que Jesus Cristo apareceu com toda a sua glória, né? Que a glória do Senhor toda é muito grande, consumiria essa terra inteira aqui, né? Nós não suportaríamos a glória do Senhor. Então, no nível que Pedro e Tiago estavam, eles estavam aguentando a glória ali do Salvador Jesus Cristo, né? De Moisés e Elias. Mas quando vem a glória do Senhor, a Shekinah, nossa, eles não aguentam, eles caem, né? Sobre seu rosto ali. Literalmente colocaram o rosto no chão, adorando, né? Uma das interpretações também é que eles a gente vai ver que em um dos evangelhos sinóticos, Jesus Cristo toca neles assim, para eles, quando eles abrem o olho, só vem Jesus, né? Então, o versículo 7 aqui, só para finalizar, né? Rapidamente aqui, que aí eu completo o raciocínio aqui, ó. E Jesus, aproximando-se, tocou-lhes, disse, levantai-vos, e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus, né? Então eles se levantaram depois. Também quando a gente tem uma visão espiritual tão forte assim, a gente cai, né? As forças físicas falham, né? Na verdade é bem difícil de descrever. Até o apóstolo Paulo, quando cita, né? Quando ele teve uma grande visão, ele não sabe se estava no corpo, fora do corpo, né? Na verdade, esse corpo mortal que nós temos não aguenta a glória do Senhor. Não aguenta. Mas Paulo, né? Como ele estava indo na cidade a caminho de Damasco para perseguir os santos, quem aparece para ele? Jesus Cristo, né? Como é duro para ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. Então ele tem essa visão e ele cai, né? Ele cai ali e, nossa, e ele fica cego. Observe isso, ele fica cego. Então, a nossos olhos naturais, ele não aguenta ver Deus. Ele teve que receber uma bênção, né, para restaurar a visão, porque ele ficou cego de ver a glória do Senhor. A glória do Senhor é muito grande, tá bom? Bom, eu vou compartilhar só até aqui mesmo, até o versículo 8, espero que possa ter sido bem explicativo. A nossa finalidade não é voltar à presença de Deus, mas se tornar como Ele é, cheio de glória. Acredito que nós, ao vivermos com o Senhor, a gente via o nosso Pai e tinha muito orgulho dele. Eu quero ser como o Senhor é, né? E por isso nós viemos a essa terra. E aqui a transfiguração de Jesus Cristo também, para mim, o que eu enxergo aqui é um exemplo de que nós podemos ser transformados também, como nas outras escrituras que eu mencionei aqui, tá bom? Gratidão a todos vocês,
Quem quer um estudo desse mais detalhado, eu tenho mais tempo na aula pelo Zoom, às 5h20 da manhã. De segunda a sábado eu dou essa aula aqui do YouTube, às 5h20 da manhã até às 6 horas da manhã. São 40 minutos de aula, então fica um pouquinho mais detalhado. Então eu convido vocês também, quem quiser entrar nessas aulas, só mandar uma mensagem aí pedindo no WhatsApp, tá bom? Agora, se você não pode, também tem a descrição do vídeo que vai explicar um pouquinho melhor. Então, só peça aí que eu envio para vocês, tá bom? Então, eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.